Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao meu canal. Meu nome é Beatriz Muminhaque, eu sou advogada especialista em contratos. E hoje vamos falar sobre um tema que eu considero essencial para quem atua com contratos empresariais. Os princípios contratuais que sustentam não só a redação, mas também a interpretação e a execução de contratos entre empresas. Saber redigir cláusulas é importante, é claro, mas compreender o porquê de elas estarem ali é o que realmente fortalece a sua prática como advogado estratégico. E eu quero falar sobre esses princípios de uma forma diferente, indo bem direto ao ponto e conectando um ao outro, para que fique fácil de você aprender e até memorizar. Comecemos pelo princípio da autonomia privada ou autonomia da vontade. É ela que garante às partes a liberdade de contratar, de escolher com quem acordar e definir as regras conforme os seus interesses. Essa liberdade é fruto da livre iniciativa e da autodeterminação, pilares de um direito que valoriza os interesses privados nas relações econômicas. Mas liberdade não é uma liberdade absoluta. É aí que surge o princípio da função social do contrato, estabelecido no artigo 421 do Código Civil, que prevê que a liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato. Isso significa que, mesmo em contratos entre empresas, é necessário evitar abusos e cláusulas que prejudiquem a coletividade ou que perpetuem desequilíbrios injustos. Para tornar isso operacional, o legislador incluiu no parágrafo único desse mesmo artigo o princípio da intervenção mínima do judiciário e da excepcionalidade da revisão contratual. O que isso significa? Que os contratos empresariais firmados por partes equilibradas e conscientes têm uma ampla presunção de validade e o judiciário só deve intervir em situações realmente excepcionais. Complementando essa base, temos o princípio da boa-fé objetiva, previsto no artigo 422, que obriga as partes a agirem com probidade e lealdade em todas as fases do contrato, como na conclusão, na execução e até na resolução desse documento. Esse é um parâmetro que os tribunais têm levado muito a sério, especialmente em casos de venire contra factum proprium, ou seja, quando uma das partes age de forma contraditória em relação ao que já vinha fazendo naquela relação. E por fim, nada mais clássico do que lembrar do pacta sunt servanda, a máxima que expressa que os pactos devem ser cumpridos. É um princípio que afirma que o contrato faz lei entre as partes, mas a sua aplicação também se relativiza quando entra em conflito com a função social do contrato. O nosso ordenamento contemporâneo admite que esse princípio ceda em determinadas situações de onerosidade excessiva ou então uma imprevisão excepcional, como em caso de pandemias, crises econômicas ou mudanças abruptas que tornem o contrato injusto ou inviável. Um exemplo prático: imagine que você firma um contrato de prestação de serviços com um preço fixo por 5 anos, sem reajuste. No meio do caminho, a inflação dispara ou mudanças regulatórias triplicam seus custos. Esse cenário, sobretudo se mal previsto, pode justificar judicialmente uma revisão com base na onerosidade excessiva. Mas reitero que apenas em circunstâncias graves e excepcionais. Uma forma estratégica de se pensar é prever isso expressamente no contrato, se fizer sentido. Agora imagine que uma das partes inclui uma cláusula de multa exorbitante, ou então uma exclusividade extremamente limitante. Mesmo em contratos entre empresas, isso pode ser considerado uma cláusula abusiva, ferindo a boa-fé objetiva e o princípio da função social, abrindo caminho para sua anulação. Juntando tudo isso, nós temos a autonomia privada, a função social do contrato, boa-fé objetiva, pacta sunt servanda e a intervenção judicial mínima. Esses princípios formam um alicerce que orienta a redação estratégica dos contratos, a prevenção de riscos e litígios e a atuação consultiva com visão de mercado. Para exemplificar, pense em um contrato de fornecimento entre empresas. Se faltar a boa-fé objetiva, uma das partes pode mudar abruptamente os termos de entrega, causando aí um prejuízo à outra. Isso gera um conflito
e a justiça pode intervir. Mas se o contrato estiver bem fundamentado nos princípios que vimos aqui, as cláusulas estarão alinhadas à boa-fé e ao equilíbrio, evitando a intervenção judicial. Para concluir, dominar esses princípios é fundamental para redigir contratos mais robustos e até mesmo resistentes ao controle judicial, antecipar riscos e evitar cláusulas que posteriormente possam ser questionadas e atuar com visão estratégica, orientando o cliente com base em valores jurídicos reconhecidos pela lei e pelo judiciário. Se esse conteúdo te ajudou, curta o vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos. Até mais!